Fala, galera! Aqui é o Diácono Erivaldo Silva, você está no nosso primeiro Flechas Podcast. Esse é o nosso mais novo desafio. Já quero convidar você para se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, compartilha lá, ativa as notificações e vamos lá! Estamos com um convidado hoje no nosso primeiro episódio, um convidado especial, e além de ser um grande homem de Deus, ele é o meu amigo particular, e além de ser amigo, é o meu pastor em Cristo, pastor Júnior Souza, vai estar aqui conosco para um bate-papo descontraído. E pode ter certeza que este tempo vai ser um tempo abençoado, que vai edificar a sua vida, em nome de Jesus. Paz do Senhor, pastor Júnior. Pai do Senhor, Erivaldo, tudo bem? Tudo bem, pastor? Coisa boa. Estamos aqui, pastor, nesse novo desafio, né? E gostaria de conversar com o meu amado pastor, né? Que além de ser meu pastor, é meu amigo em Cristo, tenho a honra de ter o Senhor como meu amigo, posso dizer meu amigo, e como pastor, né? E já de antemão gostaria de lhe fazer uma pergunta que todos se fazem, né? Quem é o pastor Júnior Souza? Bom, primeiramente, gente, paz do Senhor Jesus a todos. Quero dizer da minha alegria de poder, junto com vocês, levar esse conteúdo para as pessoas que nos acompanham aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Bom, pastor Júnior é um sonhador. Sonhador que pensa fora da caixa. E quando eu penso fora da caixa, Erivaldo, não é inventar a roda, sabe? Que as pessoas confundem, né? A querer chamar atenção, a aparecer. E quando eu falo de pensar fora da caixa, não é pensar fora do evangelho, entendeu? É fora da caixa, mas sem ser fora do evangelho. E há 12 anos sirvo a Jesus. Esse ano eu faço 13 que sirvo ao Senhor. E mais da metade desse tempo é servindo a igreja como pastor. Creio que teve muitas dificuldades, né? Muitas. A gente vai falar aqui no decorrer da conversa. Vamos falar no decorrer da nossa conversa aqui. Mas, assim, eu gostaria de passar um pouco para a próxima pergunta. O senhor já disse que quem é o senhor, né? O senhor é um sonhador, né? E como foi que surgiu o sonho de implantar uma igreja, pastor? Pronto. É uma pergunta que as pessoas mais fazem, né? As pessoas acham que de um dia para a noite a gente começou a desenvolver esse trabalho e plantar a igreja. Foi do nada. Mas, assim, eu não sou pastor por ordenação. Eu não recebi um azeite na minha cabeça, uma unção pastoral. Mas eu tive um reconhecimento, né? Para liderar uma igreja. Eu nasci na Assembleia de Deus. E entrando na sua pergunta sobre como surgiu, né, a proposta de liderar uma igreja, de plantar o trabalho, assim... Por acaso algum anjo desceu do céu, pastor, e se apresentou ao senhor, lhe revelou, lhe falou alguma coisa e tal? Como é que foi aí, pastor, essa história? Então, não teve... O começo de tudo, né? Eu não tive, assim, não foi algo místico, assim, uma visão, uma revelação, uma mensagem em cima do monte. E em 2015, depois de alguns desafios, né, no meu casamento, na minha família, Deus me sarou minha casa, restaurou minha família. A gente vai ter tempo para conversar sobre isso aqui no nosso bate-papo. E isso em 2015 eu tive um desejo de plantar uma igreja, né? Mas era um desejo que eu tinha no meu coração, só que eu não me achava pronto, não me achava preparado. E sem condição alguma. E eu deixei esse projeto guardado, né? Para um dia que eu me sentisse preparado e recebesse uma palavra, uma direção de Deus nesse sentido, eu iniciaria assim. Mas eu não me via até então preparado. Quando foi em 2017, na verdade no final de 2016, esse desejo começou a arder muito forte no meu coração para começar a desenvolver um trabalho. E aí a gente começou o trabalho em 2017, dia 17 de janeiro do ano de 2017. E onde foi o começo? A gente começou, cara, numa salinha da casa onde eu morava, aqui no Genibal mesmo, num lugar bem simples. E a gente começou a fazer sequência de estudos, né, ministrações. Foi até na época que você uniu com a gente, né? E Deus começou a trazer pessoas, a unir pessoas, era um número pequeno de pessoas na salinha, e ali Deus começou a levantar uma igreja. A gente começou a comprar som, cadeira naquele espaço que a gente tinha, e começamos a fazer culto ao ar livre, campal, né?
Até então a gente não tinha espaço físico e quando a gente não se reunia na salinha, a gente, da onde eu morava, a gente fazia culto ao ar livre, na proporção que a gente foi comprando as coisas. E eu me lembro, pastor, que também o Espírito Santo começou a trabalhar fortemente naquela salinha, onde muitos foram batizados com o Espírito Santo naquela salinha. Né? Isso. Pessoas foram batizadas lá na salinha e eu só fui saber depois de alguns anos que foi lá que eles tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Que benção, né, pastor? Quer dizer que Deus já honrava, né? Já mostrava que iria fazer uma grande obra e está fazendo, né? Isso. Começou fazendo e ainda está fazendo uma grande obra nesse ministério. Eu tenho outra pergunta, pastor, que na realidade não foi eu que formulei essa pergunta. Uhum. Essa pergunta que ele formulou foi um amigo meu. Beleza. E ele pediu, eu disse para ele que eu ia estar nesse projeto, né? E ele disse que a primeira pessoa que ia ser entrevistada era o senhor, né? Uhum. Aí ele disse, eu posso lhe dar uma pergunta para você fazer para ele? Aí ele pediu para me perguntar ao senhor, já como a gente está falando de início, né, e tudo, o senhor falou que no começo do ministério, né, foi depois que a sua família foi sarada, né, tudo, né, depois de algumas tribulações. E sabemos que, além do senhor ser pastor de igreja, o senhor é compositor. Isso. O senhor tem, né, Deus tem levantado com um dom e o senhor tem alguns louvores. Isso. Né, que Deus lhe deu, né? E essa pessoa me pediu para me perguntar ao senhor como foi que surgiu, em que situação o senhor escreveu aquela música com a sua palavra. A última palavra, A última palavra. Essa canção, eu até conversando isso com o irmão aqui da igreja, e a gente falava sobre as composições, né, que geralmente nascem, né, as boas músicas que, por exemplo, as que eu já compus, né, e eu confesso que foi só canções que o Senhor me entregou em momento de luta. Comigo funciona dessa maneira, né? E até o compositor cristão, né, do Inário da APA fala que os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. E foi num momento bem complicado, pessoalmente falando, né, na minha vida pessoal. E foi nesse momento que nasceu essa canção e outras, né, que o Senhor me deu. Esse ano ainda vamos ver algum gravado? Talvez. A gente está... Porque no momento eu estou priorizando muito a igreja local. Tem pessoas que já pediram essa música, inclusive, para gravar. E eu, não. Porque eu quero ser o primeiro a gravar essa música. Né? E eu sei que quando gravar vai ser bacana. Vai abençoar muita gente. Eu creio. Pastor, fluindo aqui na nossa conversa, qual é a sua visão de igreja, pastor? Minha visão de igreja. Sua visão de igreja. Muito bom. O que a igreja deve... O senhor, né, Deus lhe mostrou um caminho, o senhor começou um trabalho, e eu creio que Deus lhe deu uma visão. O que o senhor pode falar aí para nós? Então, muito boa a tua pergunta, muito boa mesmo. Eu vou falar dentro da minha realidade, né, enquanto pastor e da nossa aqui da igreja. Eu não posso falar de como as pessoas devem fazer. Né? Eu acredito que Deus tem uma direção para cada igreja, para cada ministério, e está tudo certo. Eu sempre pensei, Erivaldo, numa igreja para hoje. Na minha concepção, a igreja ela precisa trazer respostas, né, para a sociedade, para o lugar que ela está plantada. Então, quando eu penso em igreja, Erivaldo, eu penso numa igreja para hoje. Então, eu costumo dizer que tem igrejas que, se voltar para o século XX, elas estão prontas. Mas a pandemia veio para nos ensinar muita coisa, muita coisa. Pessoas que eram avessas tinham aquela aversão à rede social, passaram a criar uma conta na rede social e começar a distribuir o conteúdo da igreja no formato de live, enfim. Então, assim, eu aprendi muito, eu acredito que todo pastor aprendeu muito com a pandemia. E uma das coisas mais poderosas que eu aprendi foi que, depois da pandemia, vai existir dois tipos de igreja. Diga lá, pastor. As que vão mudar para melhor e as que vão morrer. Toda igreja, Edivaldo, toda comunidade cristã, ela tem visão, tem valores e ela tem uma missão. No entanto, eu sempre recebi da parte de Deus uma direção de como igreja, descobrir o que nós temos de diferente daquilo que ninguém tem. A Bíblia diz que Israel tinha 12 tribos. Por que 12 tribos? Porque cada povo tinha uma cultura,
um modus operandi, tanto que nenhuma é igual a outra, né? Outras são mais tradicionais, outras têm uma estética mais jovial, um espírito mais jovem. Então, essa diversidade, ela é importante, é importante. E só que o filtro para as mudanças, para a contextualização da igreja, deve ser sempre o evangelho. Ele é a base, ele é o filtro. A gente deve sim mudar o método e a forma de fazer algumas coisas, mas nunca o princípio, né? E o evangelho é o princípio. Pronto. Muito bom, né? Essa resposta que o pastor deu já ia de acordo com a minha próxima pergunta, sabe? O senhor falou assim sobre a pandemia. Uhum. Como foi que o senhor passou na pandemia com a sua igreja? Quais foram os desafios, né? Que eu creio que foram muitos, né? Foram muitos meses parados, sem portas abertas, né? E eu creio que teve muito desafio em cerca de dízimo, oferta, né, para manter as portas abertas, tudo, porque não tinha culto, o povo não vai para o culto, não oferta, não dizima, né? Aí, como foi, pastor, esse desafio para o senhor e tal? É por isso que eu creio que o senhor disse, né, que depois dessa pandemia vai existir as duas igrejas, né? Duas igrejas, né? A que sobreviveu e vai prosseguir, e a que vai morrer, né? Vai ficar pelo caminho. E por que que o senhor tem essa visão dessas duas igrejas assim? Então, eu disse para você que a pandemia nos ensinou muito. E eu aprendi pessoalmente que depois dessa pandemia, de tudo que a gente atravessou como igreja e sobrevivemos, né? Porque, veja bem, muitas igrejas fecharam as portas, infelizmente. A gente conseguiu sobreviver. Glória a Jesus. E você perguntou como, né? Com muita dificuldade. Porque eu aprendi, Erivaldo, que a gente está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Não tenho dúvida disso. Só que, embora a gente esteja no caminho certo, o que precisa? A gente só precisa fazer ajustes. E uma das coisas que eu aprendi a reconhecer nessa pandemia, que foi algo extraordinário, Erivaldo, eu acredito que tu vai concordar comigo, eu até já falei contigo em off, é que, cara, na pandemia, a maior lição que eu aprendi foi que as igrejas que só sobreviviam de culto, elas ruíram, cara. E assim, a gente estava vivendo só de culto, cara. Só culto. E nós... Algo repetitivo. Culto. Só culto. Então, essa pandemia nos ensinou demais, pelo menos aqui na realidade da nossa igreja. E a gente, quando a igreja começou a voltar, as coisas começaram a se estabilizar no tocante à saúde, a gente começou a rever algumas formas que a gente estava trabalhando e a gente voltou com a roupagem nova, a gente voltou com o mesmo princípio do evangelho, mas a gente voltou... A gente não mudou o caminho, a gente estava no caminho certo, só que a gente teve que ajustar algumas coisas. Inclusive, a gente voltou agora com essa nova pegada e a gente aderiu uma visão de realizar encontros de comunhão com os irmãos. Isso os jovens já faziam e a gente quebrou aquele vínculo só no culto. E a gente começou a estreitar laços, né, que promove a edificação mútua dos irmãos. As mulheres da igreja, os jovens da igreja, e daqui a pouco a gente também começa a fazer isso com os homens da igreja. Eu já, desde a época que eu entrei, que eu cheguei até o senhor e disse, pastor, vou ficar por aqui, vou congregar aqui com o senhor, eu percebo que a igreja, né, a nossa igreja, né, a igreja que o senhor me deu para pastorear, é uma igreja que os irmãos têm muita comunhão entre os outros, né? Tem aquela comunhão, né? Aquela koinonia, não só na hora do culto, né? Mas também às vezes depois do culto, geralmente isso acontecia muito, né? Quando a gente estava no outro ponto, né? Que a gente era, né? Que a gente ficava lá reunido, conversava da palavra de Deus, brincava, se divertia também, né? Porque a gente somos crentes, mas não estamos mortos, viu, irmãos? Aquela resenha, né? Tinha aquela resenha tudo, e era uma das coisas que me atraiu. Legal, cara. Me atraiu, né? A ficar, né, a permanecer aqui com o senhor até hoje, né, estamos aqui, e isso é uma coisa que a gente não vê normalmente na maioria das igrejas, infelizmente. Como é que o senhor vê esse jeito de igreja, pastor?
Eu vejo que você me botou na luta agora. Oh, meu Deus! Eu disse que não ia fazer nenhuma pergunta dessa, meu cabeça. Mas assim, eu vou repetir o que eu falei na. Ele quer morar no Estreito, Isaac, viu? Assim, eu posso falar dentro da nossa realidade como igreja. Então, cara, tu não é a primeira pessoa que fala isso pra gente. Né? A gente tem recebido, né, casais novos, né, que vêm visitar e estão pensando em congregar com a gente. E as pessoas, graças a Deus, elas têm dito a mesma coisa. De vez em quando o senhor tem que apagar alguns incêndios, né? Não sempre, cara, sempre. É um sempre. desafio. Acontece. Lidar com crente. É porque, veja bem, é cabeça diferente, cara. Eu aprendi que por trás de alguém problemático, cara, eu nunca enxergo só a maneira com que a pessoa falou, a maneira da crítica. Eu sempre olho para as pessoas e vejo que por trás desse comportamento há um trauma, na maioria das vezes. Há um bloqueio, uma defesa. É uma maneira de reagir a algumas coisas mal resolvidas nelas. Então, uma vez que a gente tem esse entendimento enquanto líder, que não é sobre nós, né, a forma com que essa pessoa reagiu, mas isso tem muito a ver com algumas coisas que ainda não foram saradas nela ainda. Isso nos ajuda a ser flexível. E eu sempre procuro enxergar que sempre tem história por trás de toda e qualquer complicação em se tratando de pessoas. Eu posso dizer que eu sou uma prova viva, né, disso daí, né, que eu dei um trabalhozinho, né? Pastor, continuando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, nós estamos vendo, né, que a igreja tem passado por uma transição. Podemos dizer que tem uma igreja antes da pandemia e após pandemia. Isso. Né, do nosso ministério, né, da nossa igreja. E estamos passando por algumas mudanças, inclusive de nomenclatura, né, e tudo. Isso. Aí eu queria perguntar ao senhor, né, e pedir para o senhor nos explicar, né, para o povo que está para a nossa audiência, né, explicar o porquê, né, dessas mudanças que estão acontecendo, né, e tem sido para melhor, viu, pastor? Tem sido para melhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Benção de Deus, eu creio que está. Tu gostou da estética da igreja? Direcionado. Acho legal. Demais. É tudo preto, coloca o nome branco flash. É pancado, meu irmão. É de Deus, mano. É de Deus, viu? O que foi que levou o senhor a fazer essas mudanças, né? Implementar essas mudanças e que tem dado certo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pronto, vamos lá. Como foi que começou essa sequência de mudança de nome, né? De algumas atitudes? Muito boa a pergunta. Cara, a gente começou, na verdade, com uma outra nomenclatura, né? Era Céu na Terra. Céu na Terra. Os irmãos vão lembrar aí. E só que o tempo foi passando, Erivaldo. Quando a gente pensou em adotar esse nome, a gente foi dar um Google e viu que já tinha muita coisa com esse nome, né? Inclusive, tem até um movimento muito conhecido com essa nomenclatura. Mesmo assim, a gente aderiu o nome. E quando fosse registrar, a gente colocava alguma coisinha para mudar, né? Colocava a Comunidade Cristã Céu na Terra, ou Ministério Céu na Terra, que foi o que a gente fez. Mas antes da pandemia, a gente começou a trabalhar uma série de ministrações, né? Lá em Isaías 49, acho que verso 12. O texto lá diz que ele me fez como uma flecha polida e me pôs na sua aljava. E a gente já vinha orando, pedindo direcionamento de Deus e sempre com esse nome Céu na Terra pendurado, né? Preparado para qualquer momento a gente precisar mudar, né? E aí, esse ano, após a pandemia, a gente deu essa contextualizada, essa mudança, até porque a gente sempre pensou num só nome. A gente não quis também um nome no sentido de só ter uma identidade visual como essa que está na tua camisa e aqui na TV. Eu queria um nome que tivesse conexão com a visão da igreja, com a mensagem que a gente carrega. Qual a mensagem que a gente carrega? Estabelecer o reino de Deus, amar Deus, servir pessoas. Então, a gente carrega essa mensagem. Uma igreja que prima por formar obreiros, que prima por capacitar obreiros. A gente queria um nome que conectasse com a visão da nossa igreja, né? Que ia ser Flechas. Né? Flecha tem tudo a ver com ter um destino, ter um propósito. E o nosso propósito sempre foi esse. Né? Ser uma igreja para alcançar os perdidos. É uma igreja que ama os perdidos e cuida dos achados. Ama os perdidos e cuida dos achados. Isso aí. Uma igreja missionária. Isso aí. Essa é a nossa vocação.
O senhor já explicou, né, que o nome Flechas é só mesmo, né, o senhor já tinha essa, né, já queria colocar apenas um nome, né, que tivesse o peso da... Isso. Aí na questão da estética e tal, e eu também queria um nome que fosse um nome único, né, para ficar bem mais fácil o acesso e tal. Porque Church... Então, Church foi só, né, para você que tem curiosidade, precisa saber, Church foi só por sofisticação, foi só para a identidade visual mesmo, entendeu? Fica mais interessante, mais chamativo. Mas nada fora daquilo que a gente normal, acredita, né? não. A gente ainda canta em harpa na igreja. Quando precisa mudar, a gente muda, mas a gente não formatou um culto. O que a gente não faz aqui é engessar o culto. E por que foi que o senhor não adotou nenhuma nomenclatura assim? Assembleia, Flechas, Igreja Pentecostal Flechas. Isso. E por que o senhor resolveu sair desse vídeo? Geralmente o pessoal gosta ministério evangélico, não sei o que, das quantas. Uhum. Né? Por que foi que o senhor resolveu botar só um nome? Pronto. E uma igreja, em inglês, né, que a gente chama ativo e tal? Porque não é tão usual, né? Assim, na nossa realidade aqui de Brasil, né? De aqui de Ceará, geralmente o pessoal bota igreja apostólica denominacional e tal, das quantas. Né? Por que o senhor não quis usar essas nomenclaturas? Erivaldo, na verdade, vou ser sincero contigo. Como eu te disse, né? Flechas a gente extraiu do texto sagrado, mas Church foi mais por sofisticação, né? Minha escolha nisso foi mais pela identidade visual da igreja. Contudo, cara, é uma coisa que a gente precisa aprender aqui. Eu queria até repartir com você aqui que está assistindo a gente. Deus não tem compromisso, cara, com o nome de igreja nenhuma. Não tem, cara. Deus não tem compromisso com o CNPJ. Tá? Deus tem compromisso com um povo que anda aonde a nuvem está. No mais, a gente precisa só de um nome. Por exemplo, na Bíblia, as igrejas, elas não tinham uma nomenclatura específica, elas eram conhecidas pelo lugar onde elas estavam, né? Mas foi mais por contextualização, foi mais por identidade visual e para conectar com as pessoas que a gente almeja alcançar. Pastor, eu não queria fazer essa pergunta, mas tá não é que está me incomodando, é porque tem que perguntar, quando começa a vir as perguntas... Foi mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu. É o seguinte, a gente, em termos dessas nomenclaturas de igrejas, né, a gente vê logo que, por exemplo, igreja apostólica fulano de tal dos Anzóis, né? A gente, geralmente, quando a gente vê esse nome, né, essa nomenclatura, a gente vai de acordo, já sabe qual o ramo teológico que essa igreja segue, né? Que é aquele ramo apostólico, né? E geralmente a maioria dessas igrejas que tem essas nomenclaturas apostólicas, né? Porque aí batiza em nome de Jesus, né? Igreja pentecostal fulano de tal dos Anzóis, porque a igreja crê naqueles movei, né? E tal, sapateado, tudo aquele negócio tudo, né? E assim, o povo, né, está acostumado, né? O povo que eu falo, os crentes, né, que a gente vive hoje, está acostumado com essas nomenclaturas. E identificar a igreja, a doutrina da igreja, de acordo com o nome que está lá. E assim, como é que a gente, né, alguém olha assim para o nome Flechas Church, como é que eles podem ver aqui os ensinamentos, né, os princípios da igreja? Eles olham para o nome assim, Flechas Church. É um nome interessante, mas não tem nenhum nome na frente, né, que diga, isso aqui é a nossa corrente teológica, a gente tem esse tipo de ensinamento. Mas isso daí, eu creio que só entrando para saber, né? Isso eu acho que era isso que eu te responder. Tu respondeu minha pergunta. Olha aí, minha pergunta e respondi. Exato. Tu respondeu. Justamente porque o camarada ficar curioso e entrar e saber, né? Isso. Porque tem pessoas que podem estar nos ouvindo, né? Que está acostumada a colocar aquelas nomenclaturas tradicional, né? Tradicional e já saber qual é a teologia, o ramo teológico que aquela igreja segue. Isso. Né? E está tudo certo. E está tudo certo, né? Sem nenhum problema. Legal a tua pergunta. Cara, eu sou muito intencional em tudo que eu faço, principalmente no que diz respeito à igreja. Mas assim, flecha. Qual o alvo? Qual o público que a gente quer alcançar? Os sem igreja, quem está afastado e quem nunca teve contato com a igreja, quem já teve algum trauma com a igreja,
com liderança. Obviamente que a gente tem recebido muitas pessoas que vieram de outras denominações por estarem afastados, por às vezes precisar transicionar, e aqui fica mais perto para a pessoa. Enfim, por uma série de razões, a gente também recebe alguns que migram, porque a igreja, afinal de contas, tá de porta aberta, né? E a gente não tem restrição a quem a gente quer receber. A porta está aberta, aberta. Entende? Então, já conecta. O que uma flecha faz, cara? Ela vai rumo ao alvo, entendeu? Então, ó, a igreja, enquanto instituição, plantada num lugar, ela é aljava. Deus é o arqueiro. E o pastor é o arco. Nosso filtro sempre é o evangelho. Pastor, nesses últimos dias, meses, eu tenho percebido que a igreja tem passado por mudanças, né? Mudanças não só esteticamente, em termos de nomenclatura, né? Repaginada na igreja e tal, mas também eu tenho visto que a ação do Espírito Santo está mais presente. Por que eu falo isso? Está tendo salvação de vidas, né? Pessoas que estavam mais de 10 anos afastadas do Evangelho estão voltando, né? É isso. Estão voltando para Cristo, para a Glória a glória Deus. do Senhor Jesus Cristo. A gente está vendo que Deus está operando no meio da igreja. O que o senhor tem a falar desse novo cenário que a igreja está vivendo hoje, né? Dessa ação? Onde foi a virada de chave? Ah, não tem chave não, Erivaldo. Tem não, cara. Eu acho que a chave é o Espírito Santo. Glória a Jesus. Né, cara? Sinceramente. Agora sim, Deus tem sido generoso com a gente, cara. E quando as pessoas veem a gente posicionando a igreja na rede social, né, algumas postagens que a gente faz a respeito da história da igreja, a gente posta a nossa história por quê? Porque tem muita gente nova chegando aqui, congregando com a gente, não conhece a história da igreja. E eu sempre gosto de frisar a cultura da nossa igreja. E não tem como a gente preservar uma cultura ou construir uma cultura sem a gente sempre reafirmar o começo, exatamente, a raiz, né? E entendo, como você já acabou de mencionar também, as fases, né? Eu acho que o pastor, Erivaldo, ele tem que ser sensível. Erivaldo, tu sai de casa para ir trabalhar. Se está nublado, o que é que tu faz? Se tu tem guarda-chuva? Pega guarda-chuva. É assim? Isso. Se você tem capa, você bota a capa, né? Isso. Então, eu acho assim, a gente tem que estar muito sensível às estações, cara. A igreja, ela tem estações. Às vezes, cara, tu vai estar buscando a Deus adoidado aqui, buscando, descendo a casa do oleiro, subindo no monte, orando, sabe, numa vida de prudência, e não vai fluir, velho. Porque não é o meu esforço, cara. É claro que eu não estou dizendo que você não tem que dedicar-se, empregar esforço, sacrifício, dedicação, boa leitura, né, ao cuidado das vidas. O pastor tem que primar por isso mesmo. Contudo, cara, há estações, como a vida é cheia de estações, cara, a gente tem que estar sempre preparado, sensível, para discernir o tempo. Paulo diz para a gente remir o tempo, né, cara? Isso. A gente tem que estar atento ali, o que é que Deus quer fazer. Eu não quero ficar como espectador do que Deus vai fazer, eu quero participar do que Deus está fazendo. E a gente tem, graças a Deus, sido muito agraciado com a presença do Espírito Santo, com o que Deus tem feito aqui na igreja, e tudo muito natural, muito simples. A gente não busca impressionar ninguém, a gente não busca competir com ninguém. Pelo contrário, a gente tem se cercado de muitos bons amigos pastores também, de igrejas irmãs, que têm nos inspirado, e a gente, de alguma forma, eu acredito que tenha também inspirado essas pessoas. E sempre servido aos pastores amigos também, que é muito legal. O que tem trazido essa saúde para a nossa igreja, que a gente está sempre fazendo tudo para a glória de Deus, mas sempre sem rivalidade, sem competir, sempre dando as mãos com quem a gente pode. Glória a Jesus. Fazendo com que o rei seja conhecido. Pronto, pastor, e já caminhando aqui para os finalmente aqui, e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Nós estamos vendo que a sua igreja, né, a nossa igreja, é muito engajada nas redes sociais, né, através do Instagram, através do Facebook, com as lives, né, todo culto o senhor está transmitindo a live do culto lá ao vivo, e agora com o nosso podcast. E como o senhor vê as mídias sociais, né,
elas ajudam o reino dos céus, ou mais atrapalha, né? Ou sabendo usar, é uma ótima ferramenta para o evangelismo, para a obra de Deus? Eu decidi não entregar algumas coisas para o diabo. Por muitos anos, os cristãos, as igrejas, elas entregaram muitas coisas assim de graça para o diabo. E, cara, o pecado não está no celular, cara, está em quem usa. O pecado não está no Instagram, não está no Facebook, está em quem faz o mau uso dessas ferramentas. Que, por sinal, são ótimas ferramentas se nós resolvermos emprestar o nosso perfil, a nossa conta de rede social, seja ela qual for, para Jesus. Você que é pastor e está nos assistindo, você que é jovem e tem um celular, não espere ter equipamento de primeiríssima qualidade para iniciar qualquer projeto que esteja relacionado à mídia da tua igreja. Faça e comece com o que tem. E não entregue essa ferramenta poderosa nas mãos do adversário. Que nós possamos fazer uso dessas redes sociais para a glória de Jesus. É o que a gente tem feito aqui e tem trazido resultados positivos, né? Tem pessoas que vieram para cá, acreditem, por causa de uma live. E eu não fui até essa pessoa, mas a transmissão foi. Entende? E a gente ainda não tem essa estrutura poderosa. A gente usa um celular e vida que segue. A gente fica aqui, continua dirigindo o culto. E o reino só ganha, né, cara, com isso. O reino só ganha. E vamos lá, caminhando para o fim, pastor, muito obrigado. Glória a Jesus. Eu que agradeço, cara. E assim, gostaria que o senhor deixasse aí, né, para a nossa audiência toda aí, né, uma palavra, né, um encorajamento aí para essa nossa juventude, na hora, né, para os nossos irmãos que estão aí nos ouvindo, né? E eu creio que pense numa conversa abençoada. Agora você não tem mais nenhuma dúvida sobre a nomenclatura. Eu creio que Deus vai fazer ainda mais no nosso ministério. Aprenda a gostar de gente. Eu desconfio de uma espiritualidade que me mantém distante das pessoas. Só existe igreja porque tem gente que precisa de Jesus. Ame a Deus e sirva a pessoas. Não seja indiferente com a dor de alguém. Nunca diminua o processo de ninguém. Use da medida da fé e da graça que Deus colocou em você para levantar alguém. Todo mundo que chegou perto de Jesus saiu melhor. Grande parte das pessoas que se achegaram a Ele não foram mais as mesmas. Seja você um canal de Deus, uma flecha, né, Erivaldo? E é isso. Na mão do arqueiro. Pastor Júnior, gostaria de agradecer o senhor por estar aqui conosco. O senhor foi uma pessoa muito importante para que hoje eu estivesse aqui, né? Legal, cara. Falando com essa audiência e tal. Quem não se conhece, né, sabe da força que o senhor me deu nas batalhas que nós sofremos, né? E se eu estou hoje aqui, né, na frente, com o senhor aqui junto nesse podcast, é porque o Senhor me amou, me amou e foi me buscar onde eu estava, né? E aqui nós estamos. Lhe agradeço muito, muito obrigado. Tamo junto, cara. Massa. Gente, ó, toda segunda a gente vai subir vídeo e a cada dia com um convidado mais especial. Glória a Jesus. Essa foi apenas a abertura e o primeiro episódio desse mais novo desafio da Igreja Flechas Church. E eu quero convidar você para toda segunda estar conosco aqui via YouTube. Então, ó, só lembrando, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo, compartilha e ativa as notificações para você não perder nada. Toda segunda tem vídeo novo e eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo que a gente vai preparar para vocês com muito carinho. Que Deus abençoe, né, Erivaldo? Tamo junto.